Às vezes, desde os anos 50, 60, circula na esquerda a teoria de que a criminalidade é um forte elemento revolucionário e de que deve ser incentivada. Isso aí está nas obras de Herbert Marcuse, meu Deus do céu. O cara diz isto. E essa putada toda que está no governo hoje, foram todos formados nesta mentalidade. Você tem que incentivar a criminalidade, a putaria, as drogas, etc, etc. Porque no tempo de Karl Marx dizia que a força revolucionária é o proletariado. Aos poucos eles foram mudando e falaram, não, a força revolucionária são os bandidos, as putas, os drogados. Então isso é uma política deliberada de criar uma situação revolucionária. Agora, se o pessoal não entender que está sendo vítima de um plano, tá certo? E achar apenas que são casos isolados ou que foram erros, você nunca Eu sei, mas eu pessoalmente eu fui testemunha num caso, vamos dizer, de um policial militar que no Brasil num tiroteio matou um traficante e daí a quadrilha jurou o cara de morte e o governo não oferecia a menor proteção pro cara. O cara fugiu pra cá. Pois é. E isso é comum. Isso inclusive amedronta, né, o trabalho da polícia, até porque o pessoal é mal pago e tudo mais, então você vai lá arriscar a sua vida e, quer dizer, não tem nenhum suporte governamental, né? É a política de criminalização da polícia, tá certo? E de legalização do crime. Legalização não só do crime ostensivo, mas de toda e qualquer conduta antissocial. Veja o que estão fazendo com as crianças, estão incentivando as crianças a virar bandido mesmo, tá entendendo? Agora, quem não percebe que isso é uma política deliberada e criminosa, e continua tratando os autores, as pessoas que empreendem isso, o público continua tratando como se fossem dizer, governantes, pessoas respeitáveis. Não pode fazer isso. Por exemplo, a dona Dilma, que parou esse projeto de combate ao crime, ela sabe o que ela está fazendo. Ela deseja a disseminação do crime porque ela mesma é uma criminosa. Ela fez carreira com isso, pô. Vocês não entendem, não? São cegos. Então, dona Dilma, nossa presidente legítima, etc. Uma autoridade, nós temos que respeitar. Por que tem que respeitar, meu Deus do céu? Isso é tudo batedor de carteira. Enquanto eles continuarem com essa timidez, tá certo? Com essa coisa pusilânime, tá? De respeitar as autoridades, mesmo quando elas estão cometendo crime na sua cara. Você vê o Lula que goza da cara das pessoas, dizendo que não vai ser punido por um mensalão, porque a justiça é lenta e quando terminar o processo ele já vai estar morto. O cara fala uma coisa dessa, é um criminoso confesso. Ainda tem outra coisa, quer dizer, o cidadão comum, ele não pode ter uma arma em casa para defender sua família. Mas se ele for rico, ele pode ter um exército contratado. Então é isso aí. Quer dizer, é a elitização do direito à vida. Isso é a gente começar a observar. O direito de legítima defesa foi elitizado, quer dizer, só rico tem. Agora, esse rico inclui os deputados todos. Eu duvido, me apresenta um deputado ou senador que não tem guarda-costa. Esse líder de esquerda, né? Eu vi, por exemplo, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que tem escritório na frente da minha casa, tinha um segurança armado de metralhadora. Então, eles podem ter, o Lula pode ter, essa putada toda do PT pode ter, mas nós não podemos. Então, mas vamos pegar assim mais um outro caminho. Vamos pegar os acidentes de trânsito no Brasil que também matam muito. Hoje, você imaginar o seguinte, a indústria de automóveis no Brasil deve estar girando em torno de 10% em média da renovação da frota brasileira com acidentes de trânsito. Aí você imagina o seguinte, esses caras que estão no poder trabalham para quem? Você vai reduzir a índice de acidente no Brasil para quê? Para quê? É claro, estão ganhando dinheiro com isso. Então, Eu acho que caiu a ligação dele. Mas essas coisas que ele está falando existem. Essas não posso dizer que essas sejam causas fundamentais. Por quê? Porque o plano de incentivar a criminalidade é muito anterior a tudo isso. Começa nos anos 50 e não começa no Brasil. Começa com a escola de Frankfurt, com Herbert Marcuse, essa gente toda. Quer dizer, o pessoal da esquerda foi ganho para essa ideia muito antes de que a situação se apresentasse. Agora, depois, quando a coisa começa a virar realidade, aparecem os subprodutos da situação que a reforçam, como por exemplo esse caso das empresas de segurança. Começa a aparecer um monte de empresas de segurança que tem interesse no crescimento da desgraça.
E daí tudo quanto é deputado, senador, cria lá a sua própria empresa de segurança. Então, vamos dizer, é uma situação, é uma anormalidade criada em cima de outra normalidade, e assim aí a coisa não para mais. Agora, esse pessoal de Forças Armadas está vendo tudo isso. Eles sabem de tudo isso, mas eles só pensam na sua aposentadoria. É só isso que eles querem. É o que eu disse, é o que virou no Brasil o lema nacional. Meu cu acima de tudo. Então significa o seguinte: Santo Agostinho dizia que o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Agora, se cada um só pensa em si, só pensa, não, tem que preservar o meu cu e o resto que se foda, pronto, acabou a sociedade, pô. E acabou a sociedade, você cria uma situação de anarquia onde quem vai ganhar? Os industriais da anarquia, os caras que são, vamos dizer, o movimento revolucionário, que vive disto. Você vê, o movimento revolucionário nunca conseguiu criar uma sociedade próspera. Você olha os países socialistas, estão todos na miséria. Então, eles não conseguem criar uma economia que funcione, mas eles conseguem destruir as economias, e eles vivem disso, pô. Quanto mais anarquia, quanto mais destruição, mais poderosos eles se tornam.